Bem, um pouquinho aqui de neurociências, né? O neocórtex tem as funções cognitivas, é esse ramo mais externo, faz toda a parte de controle consciente, controle inibitório. Às vezes eu falo assim, nossa, eu tive vontade, nem sei o que é que eu faria com aquela pessoa, tive vontade de estrangular aquela pessoa, brincando aqui, né? É uma simbolização. Ok, mas nós não vamos fazer isso, porque nós temos controle inibitório suficiente para inibir todo tipo de ação que nós já internalizamos que não é possível de fazer, não é aceitável fazer. Então, essas são funções corticais, né? Simbolização, ritos de passagem são simbolização, elaborações psicológicas são simbolizações, abstrações, generalizações, então essa é uma função cortical. O sistema límbico, ele é composto dessas pequeninhas coisas que estão ali. O hipocampo está relacionado à memória, a setinha está apontando exatamente para ela, é esse pontinho aí no centro, é um sistema de alarme potente, poderoso, é a campainha que dispara. Já viram um sinal de alarme de emergência quando ele dispara? E assim, ele nos irrita, assim, não tem como a gente ficar imune a ele, porque ele é intenso, ele não para de tocar, ele é alto, ele é ruidoso, ele é barulhento, ele é desconfortante. A nossa amígdala faz isso no cérebro. Se tem alguma coisa ameaçadora acontecendo, a amígdala, sistema límbico, dispara um sinal de alerta para dizer tem alguma coisa de errado acontecendo, tem alguma coisa diferente acontecendo, tem alguma coisa muito ameaçadora acontecendo, nós precisamos ficar mais atentos e vigilantes. Então, a amígdala dispara um sinal de alerta que vai mexer no nosso tronco cerebral e que vai mexer na nossa neocórtex, né? Então, o tronco cerebral, ele vai responder especificamente com respostas que são típicas desse estado reptiliano. Então, o sistema límbico, ele dispara os sinais emocionais, ele dispara um sinal de alerta, e todos nós temos algumas respostas de sobrevivência. Todos nós temos respostas de sobrevivência neurobiológicas muito específicas que estão disponíveis para todos nós. Então, nós temos uma resposta de engajamento social que tenta procurar saber o que está acontecendo, que tenta conversar com a pessoa quando a gente já sabe o que está acontecendo e a pessoa está muito nervosa e a gente tenta negociar alguma coisa. Então, nós temos uma resposta de engajamento social. Mas se o perigo fica muito grande, não tem mais negociação. Nós entramos numa segunda resposta. Essa segunda resposta é uma resposta de luta ou fuga. Não dá mais para negociar. Eu preciso lutar ou fugir. Luta e fuga são opções que estão disponíveis para o nosso sistema nervoso, ok? No entanto, se o perigo se transforma em ameaça, se não teve negociação, se lutar ou fugir não deu certo, e se a ameaça continua ainda muito presente, muito potente, e eu já não tenho mais recursos para lidar com aquela situação, nosso sistema nervoso tem uma última resposta de sobrevivência. E essa última resposta de sobrevivência se chama congelamento. Então, nós entramos num estado de congelamento. Essas respostas de sobrevivência, elas vêm do tronco cerebral. Então, nós compartilhamos com os répteis essas respostas de, por exemplo, congelamento, ok? Então, vou tentar dar aqui algum exemplo, por exemplo, de congelamento, porque o congelamento pode acontecer no nível do tônus corporal. Então, certa feita, estava acompanhando uma situação de emergência numa empresa, o sinal de alerta foi disparado e os brigadistas disseram que tinha uma pessoa que não estava conseguindo descer as escadas, que eles iriam precisar levá-la na maca. E o que aconteceu foi que essa pessoa congelou.
Quando ela ouviu o sinal de alerta, muito provavelmente ela entrou numa resposta de congelamento, porque muito provavelmente acionou aí um repertório da memória em que ela não tinha recursos, né, de respostas para aquela situação, e ela ficou dura, ela não conseguia mais se mexer, e ela saiu na maca. Isso é uma típica resposta de congelamento que envolve tônus muscular. Nós ouvimos muitas respostas de luta, fuga e congelamento em relação a assaltos, né? Nós ouvimos, olha, quando alguém lhe assaltar, por favor, não faça nada, não reaja, dê tudo que você tiver e tudo vai dar da melhor forma, o desfecho vai ser o melhor possível dessa forma. Mas a gente ouve muitas histórias, a gente ouve, por exemplo, pessoas que dizem, na hora eu consegui, eu negociei tanto com ele, eu nem me reconheci. Eu falava com ele e ele conseguia me entender e ele dizia, ok, tudo bem, então não vou fazer nada desse jeito. Isso é uma resposta de engajamento social. Mas às vezes a resposta não está disponível, ou então às vezes o outro não está disponível para a resposta. O perigo aumenta, então luta e fuga ficam disponíveis. Então nós ouvimos pessoas falar, eu sei que não é para reagir, mas na hora eu corria com tanta força e minha perna tinha tanta força, eu corria sem olhar para trás. Mas tem uma outra pessoa que fala assim: eu sei que não é para reagir, mas na hora eu comecei a lutar e eu lutei com todas as forças que eu tinha. E tem pessoas que falam assim: eu não consegui me mexer, eu não conseguia nem falar, eu não conseguia fazer nada diante daquela pessoa na minha frente. Então, nós estamos vendo aqui um quadro típico de respostas de sobrevivência que são orquestradas por esse cérebro. Essas respostas de sobrevivência não são escolhidas pelo neocórtex. Na verdade, elas são disponibilizadas por esse sistema reptiliano. É ele quem, após a amígdala disparar o alarme, ele dispara todas as possibilidades de resposta para todos nós. Acho que até aqui está num ponto bacana para a gente dar uma paradinha e Carla, como é que fica agora? A gente dá uma Então, pequena parada. pode ser, sim, pode ser. Você diz dar uma interrompida de levantar e sair, beber água, ou interrompida para perguntas. O que é que você. Eu acho que pode ser 10 minutos de pergunta e depois beber água. Então, pronto. Então, Ludmila Aproveitar que a memória está ainda assim, né, conectada com o que foi falado, para ver o que é que tem de curiosidades, perguntas, dúvidas. tá. Ludmila faz uma colocação aqui, mas eu acho que talvez já tenha sido respondida, não é, Ludmila? Ela escreve, né, que há pessoas que vivem uma situação e não se traumatizam e outros que vivem a mesma situação e se traumatizam, né? Seria o sistema nervoso de cada um que tem mais Uhum, predisposição para outros ou a uhum. história de cada pessoa que definiria a predisposição ao trauma? Então, é um conjunto de respostas isso que você faz, é uma pergunta super importante. Depende de muitas coisas, de muitos componentes da nossa história de vida. Todos nós temos uma determinada predisposição de resposta, uma resposta que está mais disponível para o nosso sistema nervoso. E essa resposta depende muito da nossa história de vida, das respostas que foram reforçadas na nossa família, depende, por exemplo, se todas as vezes que eu quis lutar aqui não é lutar só corporalmente, mas se todas as vezes na minha família, né, no meu ambiente familiar, que eu quis me posicionar, me afirmar, eu fui muito punida ou eu fui desestimulada, muitas vezes essa resposta de lutar tende a ficar menos disponível. Então, todos nós temos uma primeira resposta que está mais disponível para o nosso cérebro. Não significa que as outras não possam ser mais estimuladas também. Então, tem pessoas que têm uma predisposição maior para o congelamento, tem pessoas que têm uma predisposição maior para lutar, outras que têm uma disposição maior para fugir. E são elementos que se combinam ao longo da vida para que essa disposição seja mais predominante do que uma outra. Ok, aqui no chat não tem nenhuma pergunta, mas alguém tem alguma pergunta que não tem expressado aqui, que não tem escrito? Estão gostando muito da aula, elogiando você pela sua didática, pelo material, muito bom. Obrigada. Que bom. Então,
Pronto, acho que você quer fazer um pequeno intervalozinho para uma água, uns 5 minutinhos, Solana? Sim, o que é que vocês costumam usar, 5 ou 10 minutos? Pode ser uns 10 minutos, Uma depende muito como você está, né? Tem uma pergunta de Juvenal. Faça, Juvenal. Você fala que o reptiliano não cuida dos filhotes. O jacaré, ele realmente mas como é que você explica o jacaré? Ele carrega os filhotes dentro da boca para proteger os filhotes. É um fato, talvez isolado, mas isso acontece. Então, o comportamento dos répteis não são comportamentos de quem ensina as crias. Então, assim, no início da vida, assim, os répteis em geral põem seus ovos e as crias nascem, e elas, todas as crias, todos nós, já temos um repertório de espécie de sobrevivência, certo? E os répteis têm. Eles têm pouca biografia individual, digamos assim, porque eles não têm sistema límbico. E se um animal não tem sistema límbico, ele não tem aprendizados específicos. Eles vão viver apenas com o aprendizado da espécie, que é um aprendizado biológico, que é uma repetição da própria biologia, certo? Então, o nosso cérebro reptiliano, ele traz esses aprendizados da espécie. Quando nós nascemos, nós temos um cérebro reptiliano prontinho e funcional. A criança respira, a criança deglute, ela tem reflexo de sucção, ela tem um reflexo palmar para se segurar. Então, nós temos reflexos que são desse sistema velho, desse sistema antigo, que é um aparato de sobrevivência fisiológica. Mas nós, como temos mais complexidade, nós vamos precisar tornar mais funcional outras esferas do nosso cérebro. Então, o jacaré, na verdade, a gente não vai ver, não tem nem filmagens da natureza, porque na verdade não tem. Ele pode carregar um pouquinho ali no início, mas não tem comportamento de ensinamento, de acompanhar a cria para, como a gente vê nas onças, por exemplo, né? A gente vê muito os felinos nesses filmes de Animal Planet, né? Como eles acompanham suas crias, ensinam até que elas já possam ficar sozinhas, até que elas já possam caçar, como eles protegem seus animais. Nós vamos ver isso em todos os mamíferos, girafas, elefantes, enfim. Mas nós não vemos isso com os répteis, com cobras, com jacarés, com lagartixas. Uma outra coisa importante, né, na faculdade de psicologia, nós temos laboratórios e nós temos mamíferos nos laboratórios, né? Porque para condicionar comportamento, nós precisamos basicamente de memória, nós precisamos de um sistema límbico, porque é o sistema límbico que dá, são as emoções que dão a possibilidade de aproximação e afastamento. Então, o sistema límbico, ele vai dar essa informação de que eu me aproximo de tudo que dá prazer e que é bom, mas eu me afasto de tudo que é desprazeroso ou ameaçador. Então, essa possibilidade de vincular, né, de se aproximar e de afastar, é comportamento típico do sistema límbico. Nós não vemos isso nos répteis. Então, por exemplo, não é possível condicionar comportamento de réptil, porque não tem sistema límbico. Então, a gente não pode modificar, alterar, trazer novos aprendizados, porque eles têm circuitos cerebrais muito diferentes. Olha, tem uma outra pergunta de Cássia. Cássia, ela coloca aqui como fazer para lidar com uma situação de uma pessoa que entra num congelamento, numa experiência de choque, né? Uhum. Como Numa ela poder experiência de ajudar choque. essa pessoa? Numa experiência Uhum. de choque, exato. Ok. Então, eu vou deixar essa pergunta guardadinha. E assim que chegar o momento em que eu estiver explicando sobre isso, eu pego essa pergunta de volta, tá certo, Carla? Porque eu acho que vai gerar mais, vai ficar mais fácil das pessoas entenderem, vai gerar mais compreensão se eu fizer dessa forma. Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo, tudo certo. Ok, vamos lá então. Então, nesse slide aqui, tem um chamado, né,
na parte de cima do slide, dizendo que é na dimensão instintiva que o trauma e o estresse se organizam. E que dimensão instintiva é essa? É essa dimensão aqui. As duas dimensões instintivas do cérebro são esses dois sistemas mais antigos, o sistema reptiliano e o sistema límbico. Então, nós vamos trabalhar com essas duas estruturas. Não significa que a neocórtex, né, que as funções corticais não entrem nisso. Claro que elas entram como um processo de simbolização. Mas não é só a simbolização que vai ser necessária para lidar com os eventos traumáticos, as situações de choque, ou respostas de choque como essa que a pergunta foi feita. Então, nós também, né, vamos convocar, além da dimensão instintiva, uma dimensão cortical, para ir dando significado ao que vai acontecendo. Mas antes de mais nada, vamos ver o que é que acontece no sistema nervoso quando a pessoa entra no estado de choque. O estado de choque, como o nome já diz, é um congelamento, né? E esse congelamento é feito pelas estruturas mais restritivas, nas estruturas mais primitivas do cérebro. É como se o sistema nervoso entendesse que ele não tem mais saída. E na tentativa de sobreviver, ele congela. Essa é a função da resposta de congelamento. É uma última resposta de sobrevivência. Depois daquilo, não temos mais nenhuma resposta de sobrevivência. Então, a resposta de choque é a última possibilidade que a gente tem de responder ainda com vida a um evento que é ameaçador demais, avassalador demais. Então, o que fica congelado nas nossas estruturas, a parte que fica congelado dentro da estrutura da memória, é esse sistema de hipocampo e de amígdala que começa a disparar como se a resposta traumática, como se a situação ainda não tivesse terminado. Quando o congelamento acontece, e agora eu vou começar a pegar a resposta da pessoa que fez a pergunta, né? A resposta de congelamento é o resultado de um evento de sobrecarga que impossibilita o corpo de se defender ativamente, ou seja, de lutar, de fugir ou de negociar, né? Então, o trabalho é começar a refazer as ligações entre as áreas subcorticais, que são as áreas límbicas e as áreas reptilianas, com as áreas corticais. Então, eu vou pegar uma primeira situação. Digamos, não sei se vocês já bateram o carro alguma vez, eu já bati algumas vezes, batidas relativamente simples, mas logo depois da batida, também assim, ou situação de assalto, né? Mas logo depois da batida, logo depois da situação de assalto, o que aconteceu é que as pernas começavam a tremer. As pernas começavam a tremer e elas tremiam, ou então vinha um choro mais intenso. Então, quando o nosso corpo pode descarregar, isso significa que ele está liberando uma boa parte de toda a resposta, de toda a informação que o sistema nervoso tentou evocar para responder àquela saída. É como se numa situação de choque, numa situação de estresse, o nosso sistema nervoso ele organizasse, ele disponibilizasse para a gente uma carga a mais, um tônus a mais, para que a gente pudesse fazer o enfrentamento. Bem, nem toda essa carga vai ser completamente utilizada, e parte dessa carga que não é utilizada, ela tende a ficar presa no nosso cérebro, basicamente nesses dois sistemas, e ele vai ficar preso em todo o resto do corpo. Então, quando nós podemos descarregar a ativação vinda de uma resposta, de um evento muito sobrecarregante, de um evento muito ameaçador, nosso corpo é como se ele tivesse formas muito específicas de descarregar do choque. Então, nós descarregamos tremendo, nós descarregamos chorando, nós descarregamos através das vísceras, nós descarregamos através de espasmos no corpo. Então, quando o nosso sistema reconhece que o perigo começa a passar, ou que o perigo já passou,
ele tem também uma resposta inata de começar a descarregar. Muitas vezes, essa descarga, que pode ser motora, que pode ser emocional, né? Muitas vezes essa descarga é interrompida, e ela pode ser interrompida por diversos modos. Ela pode ser interrompida porque a pessoa não se sente segura o suficiente ainda, e ela segue sustentando e mantendo toda aquela carga de ativação nervosa presente no nosso corpo. Então, diante de um evento estressor, diante de um evento com potencial de choque ou com potencial de traumatização, o nosso sistema nervoso ele disponibiliza uma carga extra de ativação, uma carga extra, né? Uma carga nervosa extra, nervosa porque é proveniente do sistema nervoso, para que a gente possa responder ativamente, para que a gente possa lutar ou fugir. E se a gente não consegue lutar ou fugir, certamente a gente vai entrar numa terceira resposta. Toda essa carga que foi disponibilizada para o nosso corpo, ela precisa ser escoada do sistema nervoso. Ela precisa ser liberada para fora. E o nosso sistema nervoso ele tem formas também muito específicas de fazer isso. O trauma acontece dentro dessa ideia da experiência somática, a traumatização, aliás, melhor falando, a traumatização acontece quando parte dessa carga, quando o resíduo dessa carga emocional, dessa carga nervosa, não é escoada pelo sistema nervoso.